Esses dias eu e minha esposa estávamos orando, procurando a direção do Senhor para nossas vidas para este ano. E a gente começou uma busca maior, uma dedicação maior de tempo, de busca pelo Senhor. E interessante que quando eu comecei a essa busca, esperando que talvez isso me traria uma alegria, eu comecei a sentir profunda tristeza. Já há algumas semanas que eu tenho me sentido muito triste. Até a minha esposa hoje está em Belo Horizonte, né? Fui com meus filhos, alguns irmãos acharam que, falaram, poxa, está assim, porque sua esposa está longe, mas não é. Eu comecei a imaginar por que eu estou triste, né? Eu tenho uma família abençoada, filhos, um lar abençoado, procurando entender. E aí eu encontrei esse texto maravilhoso, 2 Coríntios. Embora eu estivesse triste, aquela tristeza ela não me trazia dolo, ela não me trazia prejuízo, muito pelo contrário, ela me trazia à minha mente coisas que eu precisava ainda ser transformado, atitudes da minha vida que ainda precisavam ser transformadas. Então me deu muita paz de acreditar que aquela tristeza era algo da parte do Senhor sendo gerado dentro de mim. E a gente, principalmente nós que adoramos ao Senhor, que somos profetas de adoração ou de dança ou de alguma outra arte, é muito difícil a gente imaginar isso, né? Poxa, o Espírito de Deus gerar tristeza, será que isso é possível? Porque nós temos aí textos, né, que diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, que a alegria do Senhor a nossa força é. Muitas das vezes quando nós iniciamos o nosso louvor congregacional, a gente quer começar aquele louvor para cima, para que o pessoal entre adorando e glorificando, e alegre, o pessoal venha disposto, conduzindo a adoração e adoração. Mas eu creio que, eu não sei se isso é para todos nós aqui ou se é para mim, mas eu quero compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu creio que é tempo, como diz a palavra do Senhor, de nós rasgarmos nossas vestes, de nós nos despirmos, de nós lamentarmos, chorarmos, porque essa tristeza gerada da parte de Deus, ela nos traz um arrependimento. E aqui a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 5, para que nós entendamos o versículo dentro de um contexto. E aqui diz, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, a vosso pranto, vosso zelo por mim, aumentando, assim me regozijo. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Repita comigo. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Feche teus olhos, coloca a mão no teu peito e repita de novo. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E essa palavra, irmãos, o
Senhor trouxe para o meu coração quando eu estava passando por tudo isso que eu compartilhei com vocês. E aqui eu achei maravilhoso quando eles chegaram aqui na Macedônia, que é no norte da Grécia. E ali fala quando eles chegaram, eles tiveram alívio algum e que foram atribulados, lutas por fora, temores por dentro. E eu fiquei vendo, e o Senhor falou para mim, qual é o tipo de igreja que Ele vem buscar, de noivo, e que tipo de noiva nós desejamos ser. E eu vi aqui uma noiva comprometida com o reino. Você imagina ali aqueles cristãos serem cristãos perto da Grécia. Como era difícil ser cristão naqueles dias. E na localidade que eles estavam. E aqui diz que em nada eles foram aliviados. Eu creio, irmãos, que Deus tem me falado para mim que a época do alívio está passando. A época de nós sermos aliviados de alguma coisa está acabando. É o que Deus está falando para a minha vida. Que existirão momentos que nós não teremos alívio nenhum. A necessidade do reino vai ser tão grande que dia após dia, noite afora, nós teremos que discipular pessoas, evangelizar, cuidar delas. E nós não vamos ter que nos preocupar com o nosso conforto pessoal. E só uma tristeza que pode gerar arrependimento para a salvação das nossas vidas e de outras vidas pode gerar pessoas dispostas a viver dessa forma. E aqui diz que eles não tiveram alívio nenhum e eles foram atribulados de lutas por fora e temores por dentro. Enquanto eles enfrentavam lutas, era gerado temor por dentro. Não era só a luta ali estereótipa, ali por fora acontecendo, mas por dentro gerava temor. E muitas vezes qualquer desafio que vem para nós, qualquer dificuldade, isso gera em nós um desânimo tão grande, um desapontamento tão grande. E neles não, gerava temor. E em vez de Paulo escrever uma carta para aquele povo, uma carta de encorajamento, né? Uma carta de massagear o ego, como nós vemos hoje, infelizmente um evangelho plastificado, que ele tem dia para começar e dia para acabar, ele é perecível, sendo pregado. Paulo ele não escreveu uma carta ali de consolo, mas ele escreveu uma carta pesada para a igreja de Corinto. Por quê? Porque ele sabia que aquela igreja precisava se consertar. Ele sabia que o que eles iriam enfrentar para ser cristão não seria fácil e que eles teriam que estar dispostos a enfrentar qualquer coisa. Que eles não poderiam ter conforto, eles não poderiam ter alívio de nada, porque eles enfrentariam oposição. E eu creio, irmãos, que nós que estamos aqui, se nós nos dispormos a seguir o Senhor verdadeiramente, pregar o verdadeiro Evangelho, nós temos que estar dispostos então a não ter alívio algum e de estarmos dispostos a não ter conforto algum. Porque senão todos nós, por mais que nos dedicarmos, chegaremos a um ponto que teremos um preço. E se a pessoa pagar o preço por nós, nós seremos comprados e corrompidos. Por isso o Evangelho, ele não pode ser um Evangelho afável. O Evangelho para nós que nos massageia, mas que nos confronta. Eu quero brevemente só dizer aqui, a tristeza do mundo é assim, eu estou triste porque o meu cachorrinho morreu. Ó, como eu estou triste. Eu estou triste porque o meu carro quebrou. Oh, eu estou triste porque a minha TV nova de LED queimou. Ah, eu estou triste porque eu perdi um dinheiro que tinha na minha carteira. Ou eu estou triste porque aquele emprego que eu esperava para ganhar mais não aconteceu. Ou eu estou triste. A tristeza do mundo é a tristeza egoísta. É a tristeza em que espera. E muitas vezes nós, ainda entregando a nossa vida ao Senhor, temos essa tristeza e não podemos ter, porque essa tristeza ela gera morte, ela nos corrompe. Mas a tristeza segundo Deus é uma tristeza assim: ó Senhor, quão pecador eu sou, quão falho eu sou, quão dependente do Teu amor eu sou, Senhor Deus, como eu dependo do Senhor. Todas as vezes que eu olho para o Senhor, olho para mim, eu vejo, Senhor, como seria impossível eu poder caminhar com o Senhor se não fosse a cruz. É essa tristeza. A tristeza de reconhecer muitas vezes que continuamos pecando e falhando, desvalorizando a cruz. Quero dizer, irmãos, que eu creio que é tempo de nós abrirmos nossa vida para que o Espírito de Deus
produza em nós uma tristeza segundo Deus. Uma tristeza que vai tomar conta de nós, vai mexer conosco, mas ela não vai gerar morte, é para gerar vida. Que nós possamos, nós que já caminhamos há tanto tempo com o Senhor, que ministramos, que adoramos, muitas vezes nos achamos muito preparados, muito santos, um nível muito maior do que os outros, e nós olhamos e dizemos, peraí, eu não sou nada, eu não sou bom. Tudo isso que eu fiz até hoje não vai pagar o que Ele fez por mim, não vai compensar. Que tão louco eu sou achar que eu sou bom, achar que eu posso fazer algo, achar que eu posso oferecer algo a Ele. Mas a própria adoração, irmãos, é um exercício para nós de devoção.